A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é a irmã Daiane. Hoje eu quero falar de um assunto muito importante, então ouça até o final. Nós precisamos ouvir a Deus e entender o que Deus quer de cada um de nós. Nós precisamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Nós precisamos entender o que Deus quer de cada um de nós. Mas, porém, muitas das vezes nós nos movemos por sentimentos e sentimentos, muitas vezes, ele emociona, mas, porém, ele não gera arrependimento. E arrependimento é uma das palavras mais importantes do Evangelho. Arrependimento é uma das palavras mais importantes do Evangelho. Por quê? Porque às vezes as pessoas pedem perdão para se sentirem aliviadas. Mas o que te perdoa não é o pedido de perdão, é o arrependimento. Ei, arrependei-vos e crede no Evangelho. Por quê? Porque não adianta pedir perdão se você continua na prática do pecado. Não há um arrependimento aí genuíno. Por quê? Porque somente a pessoa que se arrepende vai conhecer o amor, a graça de Jesus. E é por isso que eu estou dizendo que a palavra arrependimento é uma das palavras mais importantes do Evangelho. Por quê? Porque tem pessoas que vivem pedindo perdão, mas é da boca para fora. Mas o verdadeiro arrependimento nasce do coração. O verdadeiro arrependimento não é quando você fala. O verdadeiro arrependimento é quando você muda. Aleluia. E quando Jesus começou a pregar, as primeiras palavras que ele disse foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. Irmãos, estamos vivendo os últimos tempos da igreja na face da terra. E o que eu tenho observado é que a maioria das igrejas estão na alma, estão sendo guiadas pela alma, estão vivendo na alma. A maioria das pregações e das mensagens de hoje em dia é sobre autoajuda, é sobre cura interior. É tanta cura interior que logo não tem mais interior. É só mensagens positivas, é só mensagens que massageiam a alma. Elas estão sendo guiadas pela alma. Diferente quando você vive no Espírito. Quando você é guiado pelo Espírito, você não precisa de mensagem de autoajuda. Você não precisa de mensagem de cura interior. Por quê? Porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E é por isso que a Bíblia diz que devemos andar no Espírito, adorar no Espírito, porque no Espírito nós encontramos a Deus. Por quê? Porque Deus é Espírito. E quando nós estamos no Espírito, o nosso Espírito se conecta com Deus. Porque quando nós andamos e vivemos no Espírito, Deus está conosco. Aleluia. Irmãos, há uma diferença de igrejas que vivem na alma e de igrejas que vivem no Espírito, de igrejas que são guiadas pela sua alma, pelos seus sentimentos e emoções, e de igrejas que são guiadas pelo seu Espírito, pelo Espírito de Deus. Aleluia. Quando nós estamos no Espírito, as diferenças da alma caem por terra. Mas enquanto tiver igrejas almáticas, são aquelas igrejas que ninguém pode falar nada, não pode nem falar a verdade, porque, não, vai ferir o outro. Mas quando a igreja está no Espírito, ela entende um princípio, que ele mesmo faz a ferida, mas ele mesmo sara. Uma igreja no Espírito olha o corpo sangrando, mas ela sabe que aquilo tem um propósito. Enquanto ele não disser está consumado, todo ferimento tem um propósito para o corpo. Mas, como infelizmente a maioria das igrejas estão na alma, elas não entendem o sofrimento. E elas vivem fazendo campanhas, pare de sofrer. Por quê? Porque elas não andam no Espírito. Mas se nós andarmos no Espírito, viveremos também no Espírito. E se vivemos no Espírito, adoramos no Espírito.
E a minha oração nessa última hora é que Deus venha levantar igrejas espirituais, cheias do poder de Deus, da glória de Deus. Irmão, uma igreja espiritual, uma igreja que está no Espírito, ela não inova, ela renova. Por quê? Porque a transformação não vem pela inovação, a transformação ela vem pela renovação do nosso entendimento. Aleluia. E lembra quando Jesus andava na terra, Jesus sempre dizia, segue-me, segue-me, mas nem todos o seguiam. E à medida que ele foi se aproximando mais da cruz, foi diminuindo os seus seguidores. Foi por isso que Jesus dizia, quem quiser me seguir, renuncie às suas vontades, renuncie, tome a sua cruz e siga-me. Irmão, não deixe a sua alma, não deixe as suas emoções controlarem a sua vida. Não deixe a sua alma e as suas emoções dirigirem o seu ministério. Por isso que precisamos entrar no quarto, pegar a Bíblia e ficar lá em oração, até a alma se aquietar dentro de nós. Então vamos voltar a viver uma vida no Espírito. Por quê? Porque o homem interior se renova a cada dia, a cada amanhecer. Por quê? Porque em Deus nós somos renovados. Aleluia. Mas a maioria, irmãos, das mensagens e das canções de hoje em dia são canções almáticas, que exaltam o sofrimento humano, que exaltam e falam sobre o sofrimento, sobre a dor humana. Não são canções de adoração a Deus, mas são canções de exaltação humana, do sofrimento humano. E quando canta essas canções na igreja, as pessoas choram. E as canções dizem, quem te viu na prova e não te ajudou. Por quê? Porque a sua vitória vai ter sabor de mel. Aí as pessoas choram, é mesmo. E dizem, é mesmo. Aí os cantores aproveitam e dizem, então receba, irmão, receba a sua vitória. Te alegra a tua alma. Ei, alegra não. Alegra não, te converte ao cristianismo, te converte ao cristianismo no Espírito, te converte a uma vida santa perante Deus e diante de Deus, porque lembre-se que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu propósito, aleluia. Mas irmã, dá difícil, irmã, eu sei que tá difícil, mas porém, diga ao povo que marchem, não é tempo de parar, não é tempo de ficar reclamando, ou de ficar olhando para a dor, para o sofrimento, é tempo de marchar. Por quê? Porque já estou crucificado com Cristo, e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, aleluia. E mais, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, aleluia, Jesus. Mas deixa eu te dar um exemplo na Bíblia sobre andar na alma e andar no Espírito. Lembra quando Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, Satanás pediu para peneirar você como trigo, mas eu já orei ao Pai, para que o teu espírito não desfaleça. E Pedro, e quando tu te converteres, porque depois da peneira você vai se converter, então fortalece os teus irmãos. Mas Pedro, irmãos, Pedro estava lá na alma. Não, Jesus, não, tenha dó de ti. Eu vou morrer em teu lugar, Jesus, eu vou morrer em teu lugar. Não, deixa comigo. Então, quando vieram prender Jesus, Pedro então arranca a espada da cintura e corta a orelha de um. E Jesus olha para ele e diz, Pedro, tudo isso que você está fazendo fora do propósito. Pedro, você está agindo na alma. Pedro, não haja na alma, guarde a sua espada. Mas Jesus, eles querem te matar. Eu sei, Pedro, eu vim para morrer.
Ei, irmão, quem está na alma não entende quem está no espírito. Quem vive na alma não entende quem está vivendo e sendo guiado pelo espírito. Pedro estava na alma, mas porém Jesus estava no espírito. E por isso que nós precisamos viver no espírito. E mais, você sabe o que significa peneirar? Significa testar a fé de alguém até o limite. Significa testar a fé de alguém até o limite. Foi isso que Satanás pediu, que ele queria testar a fé de Pedro até o limite. E Pedro negou a Jesus 3 vezes, mas porém, ele se arrependeu, diferente de Judas. Ele se arrependeu e obteve perdão. Irmãos, isso que Deus quer fazer, e eu creio que é isso que Deus quer fazer com a sua igreja nessa última hora. Irmãos, Deus vai peneirar a sua igreja nessa última hora. Por quê? Porque Deus não quer igrejas almáticas que vivem na alma. Deus quer igrejas no Espírito, que vivem no Espírito, que são guiadas pelo Espírito. Por quê? Porque todos os que são guiados pelo Espírito, estes são os filhos de Deus, que não andam na carne, mas andam no Espírito. Aleluia. Então, irmãos, vamos ser igrejas espirituais, vamos andar e viver no Espírito. Aleluia. Vamos tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Irmão, não viva apenas na carne, não viva na alma, viva no Espírito. Por quê? Porque a carne também ela milita contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. Por quê? Porque ambos são opostos. Gálatas 5, verso 17. E Jesus disse em Mateus 26, verso 41, Jesus disse assim, por isso, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E lembre-se que o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Gálatas 5, verso 22 e verso 23. E tem uma frase que eu achei muito interessante que diz assim, existe uma luta diária entre a carne e o Espírito, e aquele que estiver mais alimentado vence. E a alma sempre fica do lado daquele que está mais forte. Se a carne estiver mais forte, a alma vai estar do lado da carne. Mas se é o Espírito que estiver mais forte, a alma vai estar do lado do Espírito. Porque a alma é onde fica as emoções, o sentimento. E é por isso que eu disse que as igrejas dessa última hora são igrejas almáticas. É por isso que as igrejas hoje são almáticas. Por quê? Porque elas vivem para satisfazer as vontades e os desejos da carne. Nada mais é pecado. Elas não querem renunciar nada. E essas igrejas hoje vivem na carne. Por isso que elas estão almáticas. Mas por isso que Jesus disse assim, olha, é-vos necessário nascer de novo da água e do Espírito, porque quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Por isso é-vos necessário nascer de novo. Irmão, nós precisamos nascer de novo do Espírito e viver no Espírito e andar no Espírito. Aleluia. Eu termino citando Romanos, capítulo 8, versículos 5 a 8, que diz assim, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não sujeita a lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém? Então vamos andar e viver no Espírito. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.